E aí, tudo bem? Olá para todos vocês, vocês do Meet, vocês do canal do YouTube do Professor César. Muito obrigado pelo prazer de ter vocês assistindo mais essa nossa aula. E diga-se de passagem, hoje nós vamos trazer uma aula muito importante, todas são importantes, né? Mas a de hoje fala sobre a redemocratização do Brasil, as eleições diretas e o governo do José Sarney, tá? Então, quero convidar você para novos conhecimentos, né? Para que você venha comigo através desse mundo do conhecimento, que é a disciplina de história, uma matéria genial, uma matéria sensacional, para que você possa, então, estudar aí a redemocratização do Brasil e também o governo José Sarney. Tá bom? Estou compartilhando aqui a, a tela a tela com vocês, para que você possa ter acesso também aos nossos slides, preparados justamente para isso, né, gente? Então, o nosso tema de hoje é o Brasil contemporâneo, a redemocratização. O que é isso, professor César? A redemocratização. Redemocratização é quando nós democratizamos novamente. Então, o Brasil de 64 até o governo do presidente Figueiredo, foi governado por militares, né? Foi governado por militares, e aí, então, nós passamos a ter a redemocratização do Brasil, as diretas já, né? E o presidente José Sarney. Vamos contar e analisar toda essa história hoje. Nas aulas anteriores, falamos sobre João Figueiredo, que foi o último presidente do regime militar brasileiro. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do presidente João Batista de Figueiredo, entra lá no canal do YouTube, Professor César Mota, presidente João Figueiredo. E aí você vai ver, então, um documentário, né, narrando toda a história do último presidente do regime militar brasileiro. Em seu governo, foram sancionadas a lei da anistia e também o retorno do pluripartidarismo, ok? Encaminhou a reabertura democrática. Nós tivemos o atentado ao Rio Centro, que foi um dos episódios marcantes desse período. E quais são os objetivos da aula de hoje? Hoje vamos compreender o que foi o movimento que pedia eleições diretas para presidente no fim do regime militar e analisar como foi o processo que elegeu Tancredo Neves, o novo presidente do Brasil. Bom, aqui, pessoal, fica uma pergunta para você. Quais elementos são possíveis de observar na foto? O que a cena está retratando? A semelhança com as manifestações atuais? Aí você vai lá nos comentários e deixa o seu comentário para mim, tá? Quais elementos são possíveis observar aqui na foto, gente? O que a cena retrata? Existe semelhança com as manifestações atuais? Bom, o governo de João Figueiredo, que vai de 1979 a 1985, o último presidente do regime militar no Brasil, dava mostras que seria realmente o fim do regime militar brasileiro, né? Ações como a anistia, o pluripartidarismo, a eleição direta de 1982 para prefeito, deputados, senadores e governadores animavam a população pela volta da democracia real. Aí então vem a emenda Dante de Oliveira. Em março de 1983, o deputado pelo Mato Grosso, Dante de Oliveira, aqui na foto, do PMDB, propôs uma emenda constitucional que estabelecia eleições diretas para presidente da República. Não foi a primeira proposta para as eleições diretas para presidente, mas foi aquela que ganhou a maior repercussão popular. Tá? Um comício realizado em São Paulo, no dia 27 de novembro de 1983, alavancou a campanha por eleições diretas para presidente da República. A campanha das diretas já levou aí para todo o Brasil a esperança, né, de que teríamos eleições para presidente da República. Essa campanha das diretas logo se espalhou pelo
pelo Brasil, né? Aí nós tivemos aí muitos shows, muitos comícios. Aqui estou mostrando para você, ó, através aí dessa foto, né? Um palanque por eleições livres e diretas para presidente, contra o arroxo e o desemprego. Esse comício show foi realizado em 27 de novembro de 1983. 10 mil pessoas na Praça Charles Miller, em São Paulo, né? Aqui, pessoal, ó, 50 mil pessoas na Boca Maldita, em Curitiba, 12 de janeiro de 1984. A campanha pelas diretas, né, ela crescia cada vez mais, né? Cada vez mais cresciam aí as campanhas pelas diretas, tá ok? O comício em São Paulo, pessoal, olha só para essa foto aqui, ó. Olha para vocês verem quantas pessoas, né, participando desse comício em São Paulo, em 25 de janeiro de 1984. 1.500.000 pessoas participaram deste movimento pelas diretas já. Aqui nós temos, né, um quadro que diz: eu quero votar para presidente. É um cartaz do comício de São Paulo, de 25 de janeiro de 1984. 25 de janeiro é o aniversário do município de São Paulo, né? E aí foi feito, então, um comício nesse dia, no feriado, no aniversário da cidade, que nós temos um cartaz, ó: eu quero votar para presidente, venha exigir o seu direito no grande comício das diretas, dia 25, Praça da Sé, às 16 horas. Aqui, ó, 200 mil pessoas na Praça Montevidéu, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 13 de abril de 1984. Havia, então, um forte otimismo popular, né? Um forte otimismo popular. Muitas faixas, cartazes e pessoas por todo o Brasil pedindo aí as eleições diretas. Artistas, atletas, personalidades participavam dos comícios e manifestações a favor das diretas. Aqui nós temos o Sócrates, né? O Sócrates, jogador do Corinthians, o Vladimir, lateral esquerdo do Corinthians, o Casagrande, centroavante do Corinthians, né? Aqui nós temos a democracia corintiana, o Sócrates concedendo entrevista, pessoas que estiveram à frente, né? Sócrates, a Rita Lee. Eu não sei se vocês que estão me ouvindo conhecem as canções da Rita Lee, né? A Rita Lee, anos 70, anos 80, 90, agora a Rita Lee parou de vez, né? Parou de vez, mas o rock brasileiro, Rita Lee e Roberto de Carvalho, coisa fantástica, né? Então aqui nós temos o Sócrates, a Rita Lee, o Vladimir, o Casagrande, atletas, artistas, personalidades, todos participando dos comícios e manifestações a favor das diretas já, né? Bom, e a emenda Dante de Oliveira, professor César? A sessão de votação aconteceu entre 25 e 26 de abril de 1984. 298 votos a favor, 65 contra e 113 ausências e 3 abstenções. Eram necessários 320 votos, ou seja, 2/3 dos votos. Portanto, a emenda foi rejeitada. A eleição de 1985 ainda seria indireta, tá? As eleições diretas seriam somente em 1989. Professor, como é uma eleição indireta? Bom, aqui nós temos um cartaz, né, com a campanha de Tancredo Neves: atendo o vosso chamado. Discurso do candidato Tancredo Neves na convenção do PMDB. Tá? Olha aqui, gente, que é uma eleição indireta. A eleição para presidente, ela seria indireta. O que é isso? Um colégio eleitoral formado por deputados e senadores escolheria um novo presidente. Tancredo Neves, aqui nesse cartaz, foi candidato pela Aliança Democrática e Paulo Maluf foi candidato pelo PDS. Bom, quando aconteceu? A eleição indireta aconteceu no dia 15 de janeiro de 1985. Tancredo Neves venceu com 480 votos e o Paulo Maluf fez 180 votos. Mas o Tancredo não assumiu.
Ele foi hospitalizado no dia 14 de março de 1985, na véspera da posse, por uma infecção intestinal. E aí ele veio a falecer no dia 21 de abril de 1985. Tá? Fica um grande campo de pesquisa para você, né, sobre essa eleição indireta que nós tivemos no Brasil em 1985. Você tem um vasto campo para você poder fazer as suas pesquisas sobre as eleições diretas, né, sobre as diretas já, é um campo enorme para você pesquisar aí sobre o nosso Brasil contemporâneo, tá bom? Bom, pessoal, continuando, né, continuando, dando sequência aí com a nossa história, eu quero falar para você agora do governo José Sarney. Como você viu, o Tancredo Neves, ele não assumiu, né? Ele não assumiu, o Tancredo Neves não assume. E aí, então, nós temos quem assume? José Sarney. Então, hoje, né, dentro da nossa aula, estamos falando da redemocratização do Brasil, as diretas já, a eleição do Tancredo Neves que não assume, agora vamos estudar o governo do presidente José Sarney, analisar os principais problemas enfrentados pelo José Sarney e compreender como a sociedade encarou esse momento de redemocratização do Brasil. Estou mostrando para você aqui uma cédula de cruzado no valor de 10.000 cruzados. Circulou entre 24 de novembro de 1988 a 31 de dezembro de 1990. As gravuras representando o médico Carlos Chagas. Por que uma cédula de valor tão elevado? O que isso poderia significar para a nossa economia, pessoal? Uma cédula, provavelmente você que é meu aluno aí do nono ano, não deva conhecer, né? Você que me acompanha pelo YouTube pode ser, né? Que conheça, que se lembre da cédula de cruzado, R$ 10.000, 24 de novembro de 88 a 31 de dezembro de 1990. Mas por que, né, uma cédula de valor tão elevado assim? O que isso significa? Vamos estudar agora, né? Bom, a eleição indireta do Tancredo Neves trazia o fim do regime militar e uma esperança popular, mas a sua morte, antes da posse, trouxe muitas frustrações e muitas incertezas. Aqui no slide eu mostro a foto, né, do sepultamento do Tancredo Neves em São Paulo. O corpo do presidente seguiu para Brasília e depois foi para São João del Rei, onde ele foi sepultado. Aí vem então a posse de José Sarney. José Sarney, que era vice-presidente do Tancredo, assumiu o governo 15 de março de 1985. José Sarney era presidente do PDS, ele rompeu com o partido para poder compor a chapa com Tancredo Neves. Aqui nós temos Tancredo Neves e aqui nós temos José Sarney. Bom, e como foi o governo do José Sarney? Gente, olha, vou contar para vocês, me lembro muito bem desse período, né? Como foi o governo do José Sarney? Me recordo bem, eu vou falar do café. Você subia no mercado, 9 horas da manhã, vamos supor que o café custasse R$ 10, 500 gramas, ok? Quando você voltava no mercado, às 4, 5 horas, às 16, 17 horas, o café já estava custando 12 ou 13 reais. Não era real, tá, gente? O nosso dinheiro não era o real. Bom, só frisando para você que o nosso dinheiro não era o real. Eu estou só fazendo uma comparação. O nosso dinheiro, ele era o cruzado, tá? Nosso dinheiro era o cruzado, tá bom? Então, os preços eram terríveis. Subia, a cada momento subia o preço dos alimentos. Por falar nisso, vai um café? Vai um café? Bom, e como foi? José Sarney, ele restabeleceu eleições diretas para presidente da República para 1989. Ele estendeu o direito de voto aos analfabetos e prometeu ao país uma nova Constituição. O lema do José Sarney era tudo pelo social.
Por decisão do Congresso Nacional, algumas leis autoritárias do regime militar foram revogadas, como, por exemplo, fim da censura aos meios de comunicação, direito de realizar greves, né? A liberdade de expressão e liberdade para criar também partidos políticos. Tá? A inflação crescente, a dívida externa enorme, grande insatisfação social. Em fevereiro de 1986, o governo lança um plano cruzado, um plano econômico que pretendia enfrentar os problemas. Aqui eu mostro para você a capa da revista Veja, né? A revolução na economia, esperança no cruzado, né? Como calcular o salário, o aluguel e prestações, a aposta na inflação zero, preços, uma luta de vida ou morte, a vida sem correção monetária, os riscos políticos da reforma. Tá bom? Capa da revista Veja, no 5 de março de 1986. Bom, e o que era o Plano Cruzado, professor César? 1986, a criação de uma nova moeda, o cruzado, para substituir o cruzeiro. Cada cruzado correspondia a 1.000 cruzeiros. Congelamento de preços, tarifas e serviços. Reajuste automático dos salários sempre que a inflação acumulada atingisse 20% e também a criação do seguro-desemprego. Sabe o seguro-desemprego? É aquele que quando você é demitido do seu trabalho, você tem direito a receber aí por um determinado período, né? Eram 6 meses, você recebe o seguro-desemprego, que é para justamente segurar os seus vencimentos até você conseguir um novo emprego. Então, o seguro-desemprego surgiu nesse plano cruzado de 1986, durante o governo José Sarney. O governo emitiu tabelas de preços de todos os produtos e convocou a população para fiscalizá-los e denunciar quem não respeitasse a tabela. Eram os fiscais do Sarney, né? Eu fui fiscal do Sarney. Minha avó, que adorava ir no mercado comigo, minha falecida avó Amélia, era uma fiscal ferrenha do Sarney, né? Os fiscais do Sarney prendiam comerciantes que alteravam preços. Era proibido alterar preço, gente, era uma loucura. As maquininhas de alterar preço no supermercado, nos mercados, nos empórios, nas mercearias, aquilo era uma loucura, aquela maquininha não parava de funcionar durante o governo do José Sarney, né? Fiscais da SUNAB, a Superintendência Nacional de Abastecimento, fechando o comércio do Rio de Janeiro por desrespeito ao tabelamento de preços, plano cruzado de 1986. Com o congelamento dos preços, ocorreu uma corrida ao consumo. Começaram, então, a acontecer o quê? A faltar mercadoria. Eu vejo bem essa imagem, né? Eu vejo bem essa imagem. Você chegava no mercado, na venda, no empório, na mercearia, para fazer sua compra, nas prateleiras não tinham mais produtos. Porque com o congelamento do preço, as pessoas correram para comprar. E isso fez com que aumentasse o consumo. E aumentando o consumo, começou a faltar mercadoria nas prateleiras do supermercado. Muitos empresários passaram a praticar o ágio, o valor que é cobrado a mais por determinada mercadoria ou operação financeira. O preço das mercadorias ficou descontrolado no mercado paralelo. Olha aqui para vocês verem aquilo que eu estava falando. Você chegava no mercado para fazer compra e as prateleiras estavam vazias. Essa foto aqui, ó, demonstra o resultado do desequilíbrio inflacionário, o desabastecimento de muitos comércios. O governo manteve o congelamento de preços, aproveitando-se da aprovação popular, o governo venceu as eleições parlamentares e estaduais no dia 15 de novembro de 1986. O PMDB, do presidente José Sarney, elegeu 22 dos 23 governadores. Elegeu também a maioria dos senadores e também dos deputados. Em novembro de 1986, o governo Sarney, ele lança o Plano Cruzado 2. O que ele fez nesse plano? Ele reajusta os preços das tarifas públicas, ou seja, ele aumenta então o preço da água, da luz, do gás, da gasolina, do álcool e também de vários outros produtos. Esse reajuste
foi muito mal recebido pela população, é óbvio. E é o que acontece? A inflação disparou, gerando grande instabilidade social dentro do nosso país, gente. Tá? Gerou aí uma grande instabilidade social dentro do nosso país. Então, hoje, pessoal, hoje, na aula de hoje, nós estudamos a redemocratização do Brasil, toda aquela campanha das eleições diretas, o Brasil se mobilizando para as eleições diretas, né? Nós tivemos até 1985 o governo do João Batista de Figueiredo, o último presidente do regime militar no Brasil. Quando o João Batista de Figueiredo sai do governo, Tancredo Neves ganha a eleição indireta de 1985, mas ele não assume porque ele veio a falecer. Quem assume, então, é o vice-presidente da República, José Sarney. E aí, então, nós vimos, durante o governo do José Sarney, a inflação devorando o dinheiro brasileiro. E nesse período nós tivemos o Plano Cruzado e o Plano Cruzado 2. Tá? Foram dois planos econômicos tentando conter a inflação. Você ficou sabendo também sobre os fiscais do Sarney. Você ficou sabendo também sobre o desabastecimento de mercadoria nos supermercados do Brasil. José Sarney assume a presidência em 1985. Para controlar a inflação, ele cria o Plano Cruzado, uma nova moeda, ele faz o congelamento de preços, tarifas, serviços e cria o seguro-desemprego. Com isso, o partido do José Sarney elege 22 dos 23 governadores, elege uma ampla maioria de deputados e também de senadores. Porém, né, nós temos aí o desabastecimento e a volta da inflação no Brasil e um descontentamento geral da população brasileira. Né? A ação dos fiscais do Sarney não adiantou nada. Por que não adiantou, pessoal? Porque no Plano Cruzado 2, né? Porque no Plano Cruzado 2, nós tivemos aí a alta da gasolina, do gás, dos alimentos, da água, da luz. E essa alta volta de novo a inflação no Brasil. Em fevereiro de 1987, só para você ter uma ideia, Sarney anunciou a moratória. O que é isso, professor César? O governo brasileiro não ia mais pagar os juros da enorme dívida externa. Para tentar conter a inflação, lançou mais dois planos econômicos, o Plano Bresser de 1987 e o Plano Verão de 1989, sem nenhum sucesso. Gente, para vocês terem uma ideia, a inflação no Brasil, em 1989, logo após o regime militar, foi de 1.968,87%. Em 1989, a inflação foi de 1.968,87%, gente. Tá? Então, o que acontece? A inflação dispara. E isso gerou uma grande instabilidade social. Por quê? Porque no Plano Cruzado 2, o presidente Sarney reajusta a água, a luz, o gás, a gasolina, o álcool e vários outros produtos. A inflação volta, dispara, e aí vem o quê? Aí vem a instabilidade social no Brasil. 1.968,87% a inflação no Brasil no ano de 1989. Para vocês pensarem, pessoal, para vocês analisarem, quase 2.000% ao ano a inflação aqui no Brasil. Né? Bom, então, na aula de hoje falamos sobre a redemocratização do Brasil, a volta das eleições indireta em 1985, eleição direta em 1989. E falamos sobre o primeiro presidente civil, depois da redemocratização, Tancredo Neves, que não assumiu, que veio a falecer, e o governo do José Sarney. Agora que vocês têm um pouco mais de conhecimento sobre o que foi a redemocratização do Brasil e também como foi o primeiro governo do José Sarney, depois da redemocratização, que você tire as suas próprias conclusões, e isso que é importante, né? Que você tenha a sua opinião e que você pesquise bastante
sobre o tema e sobre o assunto, tá bom? Nunca se esqueça que nessa vida tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora e que nesse mundo nada acontece por acaso. Forte abraço para você e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Aquele abraço.